E aí, está assustado com tanta coisa? Não. Veja, eu preparei um arsenal de coisas aqui, coisas simples, para a gente usar, para ver se compreende perfeitamente como funciona o nosso motorzinho. Antes de começar a demonstração, eu vou apresentar cada uma dessas coisas, tá? Então aqui, claro, a gente tem um porta-pilhas com 2 pilhas. Eu tenho 2 ímãs cerâmicos, né? Eu tenho uma bobina semelhante à bobina do nosso motor. Eu tenho uma bússola. E uma bússola, você sabe que nada mais é do que um pequeno ímã, né? Tem uma agulha magnética, ou seja, uma agulha magnética nada mais é do que um pequeno ímã livre para assumir a direção norte-sul. E aqui eu tenho um ímã, só isso aqui é um suporte, né? Agora essa bolachinha que você está vendo aqui, em cima, é um ímã, só que é um ímã diferente daquele. Este é um ímã muito mais potente do que aquele lá, né? Existem vários tipos de ímãs. Isso se diferencia pelo material que eles são produzidos, né? Esse ímã é um ímã cerâmico e esse é um ímã que a gente chama de terras raras. É um ímã de neodímio. Ele tem uma potência fantástica. E aqui eu preparei, digamos assim, um mancal maior e uma espira isolada para a gente tentar compreender o funcionamento do motorzinho. Vamos lá? Eu vou começar falando do magnetismo. Eu vou dividir a nossa abordagem aqui em 2 partes. Vamos falar primeiro do magnetismo e depois a gente vai falar da eletricidade. Aqui a gente tem 2 ímãs, certo? E 2 ímãs, a gente sabe que se atraem, né? Entretanto, 2 ímãs também se repelem. E isto muita gente não sabe, tá? Por quê? Porque um ímã tem um polo norte e um polo sul, 2 ímãs são idênticos. A hora que eu aproximo o polo norte de um ímã do polo sul do outro, eles se atraem. A hora que eu aproximo 2 polos nortes ou 2 polos sul, eles se repelem. Parece uma mola a sensação. Então, isso se conhecia, ou seja, a interação magnética era conhecida lá no século XIX, já se conhecia muito bem que o ímã possui 2 polos, e 2 polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Agora, a bússola, como eu falei, é uma agulha magnética. Então, claro que a hora que eu aproximo um ímã, eu movimento, porque na verdade eu tenho a mesma coisa. Eu tenho uma interação de um ímã livre, leve, com este ímã que está na minha mão. Então, até aqui tudo bem, isso aqui era conhecido na época. Outro fenômeno que era bem conhecido era a história da eletricidade. Quer dizer, na verdade, estava começando a se descobrir a corrente elétrica, né? E aí já sabia, quer dizer, a hora que eu pego um fio ou uma bobina, e aqui, ó, as extremidades estão desencapadas, tá? Aqui quero relembrar, isso aqui é um fio de cobre esmaltado, portanto, a hora que eu enrolo, dou essas voltas todas, elas podem encostar uma na outra que não tem transferência de energia elétrica porque elas estão protegidas com esmalte que isola. Então, a hora que eu ligo as extremidades dessa bobina numa fonte de energia, eu sei que circula eletricidade, segura corrente elétrica por aqui. E aqui foi que se descobriu um fenômeno muito interessante, meio que ao acaso. Eu vou ligar e vou aproximar a bobina da agulha magnética da bússola. Você viu o que aconteceu? Interessante, não? Pois é. Isso quer dizer que a hora que passa a corrente elétrica pela bobina, ela também se comporta como ímã. Vamos ver o que acontece se eu aproximo a bobina da outra extremidade da agulha, porque a gente sabe que a agulha magnética é como ímã. Tem um polo norte e um polo sul. Então eu vou aproximar. Você percebeu o que aconteceu? Quando eu aproximei desse lado, veja que ela chama a agulha, ela faz a agulha ficar parada estática. Quando eu aproximo desse lado, ela expulsa a agulha. Claro que isso tudo serviu para demonstrar o seguinte, que da mesma forma que um ímã, uma bobina percorrida por corrente elétrica cria um campo magnético e, portanto, tem um polo norte e um polo sul. Quando eu aproximo o polo norte do polo norte da agulha magnética, eles se repelem.
quando eu aproximo o polo sul do polo norte da agulha magnética, eles se atraem. Então, ficou claro aqui a existência de um fenômeno eletromagnético, ou seja, a eletricidade também gera ímã. Claro? Agora, por fim, eu preparei esta montagenzinha aqui para a gente entender o que faltou compreender aqui do funcionamento do nosso motorzinho, que foi aquela raspagem lá. Já vamos ver isso. Veja, aqui a gente tem uma espira só, ou seja, em vez de várias, e o mancal. Eu vou fixar, jogar energia no mancal, ou seja, fazer corrente elétrica passar por essa espira, e vou aproximar o ímã agora. Viu só? Que interessante? Ou seja, agora eu aproximei o ímã, tinha corrente passando pela bobina e ocorreu novamente a interação, ou seja, o ímã, ocorreu uma repulsão entre o ímã e a espira. Veja o seguinte, quando a gente foi raspar as extremidades da nossa bobina, a gente procedeu da seguinte forma. Uma das extremidades a gente raspou inteiramente, por completo, né? Podia até pegar uma lixa e melhorar essa raspagem. A outra extremidade da bobina, não. A gente pegou e raspou só metade em toda a extensão, ou seja, essa extremidade ficou metade raspada e metade com esmalte. Isto quer dizer o quê? Que quando a bobina estivesse apoiada no mancal com a parte raspada, a corrente elétrica poderia circular pela bobina. Quando estivesse apoiada no esmalte, não seria possível circular corrente elétrica. Claro? Agora, por que esse cuidado? Veja, pelo seguinte, quando a bobina está nessa posição, ou seja, a corrente elétrica passando num sentido, eu tenho polo sul, polo norte. Então, vamos supor que aqui eu tenho o polo norte do ímã aqui, então ele empurra a bobina. Quando virar para cá, eu vou ter polo sul, polo norte. De novo, o ímã vai empurrar a bobina de volta. Ou seja, em lugar dela ficar fazendo esse movimento, ela vai ficar fazendo isso. Empurrada de lá para cá e daqui para lá. Fazendo do jeito que a gente fez, ou seja, desencapando apenas metade da extensão do terminal da bobina, quando a bobina é empurrada, ela chega aqui em cima, ficou nessa posição aqui, não passa a corrente elétrica, portanto não tem interação entre a espira e o ímã, ela cai. Quando ela chega nessa posição, ela é empurrada novamente, aí sobe, aqui desliga, cai. O nosso motorzinho funciona então da seguinte forma, metade do percurso dele é empurrado e metade ele faz por inércia, ou seja, ele cai. Ficou claro o funcionamento do nosso motorzinho? Agora, sem dúvida você vai compreender melhor, experimentando, fazendo várias vezes e estudando um pouquinho.